E aí, alunos do sexto ano, irei explicar a atividade 18 de vocês, que fala sobre divisores. Então, vamos aqui. O que são divisores? Divisores de números são aqueles números que dividem este número sem deixar resto, certo? Então, se existir uma divisão exata, existe um divisor. Por exemplo, eu quero os divisores de 14, então vou colocar dessa forma aqui, ó, divisores de 14, tá, pessoal? Diferente dos múltiplos, que os múltiplos existe uma quantidade infinita, os divisores é o contrário. O maior divisor de um número é ele mesmo. Então, o maior divisor de 14 é ele mesmo, tá? É o maior número que pode dividir o 14, tá? E o menor é 1, tá bom? Então, no mínimo, vocês vão encontrar dois divisores de um número que você esteja procurando, tá bom? Como é que eu vou encontrar outros divisores, se existir? Então, existem outros números que dividam o 14? Então, vamos ver. Por exemplo, o 14 é divisível por 4, por 2? Vamos olhar aqui. Se a divisão for exata, então sim. 14 dividido por 2, 7. A divisão exata? Então, 2 é divisor de 14. O 3 é divisor de 14? Se eu dividir 14 por 3, vou encontrar 4, mas vai restar 2. Então, 3 não é divisor de 14. O 4, ele é divisor de 14? Se eu dividir o 14 por 4, vai dar 3 e sobrar 2. Não é divisor de 14, porque a divisão não é exata. O 5 é divisor de 14? Se eu dividir 14 por 5, veja só. Se eu dividir o 14 por 5, vou encontrar 2, mas vai sobrar 4. A divisão não é exata, então 5 não é divisor. O 5 não é divisor de 14, tá bom? 6 é divisor de 14? Se eu dividir o 14 por 6, vou encontrar 2 e vai sobrar 2, então não é divisor. O 7. 7 dividido por 14. A divisão é exata, porque 14 dividido por 7 é 2 e o resto não é nada. Então, os únicos divisores de 14 são 1, 2, 7 e 14. Então, posso fechar aqui esse conjunto sem colocar as reticências, porque os divisores de um número são infinitos. Então, só existe 4 divisores de 14. Que são 1, 2, 7 e 14. No mínimo, vocês vão encontrar 2. 1 e ele mesmo, tá? A questão aqui. Atividade. Veja só. Determine o conjunto dos divisores de cada número abaixo. Então, como diz aqui, ó, os divisores de 8 são 4. 1, 2, 4 e 8. Quais são os divisores de 10? Então, se você imaginar aí, o maior é 10. O menor é 1. Então, vocês vão procurar dois divisores. Mais dois divisores de 10, tá? Dica, está entre 1 e 10. Então, vocês fazem as divisões aí, tá? Verifica se o 2 é divisor, se o 3, se o 4, se o 5, tá bom? E finaliza a divisão. Divisores de 12. Da mesma forma, se eu estou procurando divisores de 12, então o maior divisor de 12 é ele mesmo, o menor é 1. Procura-se os outros. Existem quantos divisores de 12? 1, 2, 3, 4, 5, 6 divisores vocês vão procurar. Na lista de 1 a 12 existe 6 divisores de 12. Os divisores de 20. Se eu quero divisores de 20, então pelo menos 2 eu vou encontrar. 1 e ele mesmo, tá? Os divisores de 18. No mínimo eu vou encontrar 2. Mas aqui existe quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. É importante vocês colocarem todos os divisores na questão, tá? Tem que colocar todos os divisores. Preste atenção para não errar. Como é que eu vou identificar, descobrir os divisores de um número?
pega o divisor, por exemplo, pega o valor, um desses valores aí, 10 ou 12, 20 ou 18, e começa a dividir, tá? Só lembrando que vai estar naquele conjunto entre 1 e ele mesmo, tá? Os divisores. E aí vocês começam a dividir. Se a divisão for exata, aquele número é divisor, tá? Atividade 2, a questão 2 quer dizer, determine os divisores de 30 maiores do que 4 e menores do que 20. Então vocês aí nem vão testar o 1, nem o 2, nem o 3, tá? E da mesma forma, esses não vão estar inclusos aqui nos divisores, porque eu quero divisores, e sim nem o 4. Eu só quero divisores de 30, que são maiores do que 4 e menores do que 20. Então vocês vão testar aí com 5, vocês vão analisar se 5 é divisor, se o 6, se o 7, o 8, o 9, o 10, tá? Vocês vão olhar se o 11, se o 12 se eu dividir o 30 por 12, a divisão vai ser exata, o 13. Não é que esses são os divisores de 30 não, pessoal. Esses são os possíveis. Pode ser que eles não sejam divisores, tá? Quando é que um número é divisor de outro? Quando a divisão for exata. Então, a forma que vocês têm aí para identificar se o número é divisor ou não é dividindo, tá bom? Então, teste esses valores aqui, tá? Se vocês vão dividir todos esses números aqui, se vocês acharem necessário, tá? Se vocês perceberem que aquele número não é divisor, então não precisa nem dividir, tá? Só aqueles que vocês têm alguma dúvida em relação se é divisor ou não, vocês dividem, tá bom? Nesse caso aqui tem 4. Vocês vão colocar 4 divisores de 30, que são maiores do que 4 e menores do que 20, tá bom? E a última aqui, ó, tem esse conjunto aqui, pessoal, de 0 a 12. Vocês vão apenas colocar 4 divisores de 6, tá bom? São 4 divisores de 6. São 4 divisores de 6, só tem 4 divisores de 6. Desses 12 números aqui, quais são os divisores de 6? Então vocês vão testar aí. Como é que vocês testam? Dividindo 6. O 0, já vou dar uma dica aqui, porque não existe divisão por 0. Então o 0 não precisa nem testar. Então divida 6 por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6. E aí vocês vão identificar. Se a divisão for exata, colocam os divisores, vão colocando aqui. São 4, tá bom? E aí? Espero que vocês tenham entendido sobre a atividade. Tenham entendido sobre o que é divisores de um número, tá bom? E até a próxima.